Estamos conectando aqui, aguardando só um momentinho aqui para estar conectado. Beleza. Boa noite a todos, na graça e na paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Esteja com todos vocês, em nome de Jesus. Nós ficamos aí mais uma quinta sem a live do nosso estudo bíblico. Ficamos mais uma quinta. Às vezes eu deixo de fazer o estudo bíblico aqui na quinta, porque eu estou correndo lá com a obra da construção de nossa igreja. Então, quinta-feira passada eu trabalhei até tarde lá. Hoje eu trabalhei até tarde também, já saí, falei, não vou parar de trabalhar aqui, senão eu não consigo fazer a live. E tem que retomá-la novamente. Estamos aqui para retomar a live, e nós estamos estudando o livro de Gênesis. E nós paramos aqui na Torre de Babel. Hoje nós vamos concluir a Torre de Babel. Nós vamos orar agora neste momento, pedindo ao Senhor que venha nos abençoar nessa live, ok? Senhor Jesus, ó Pai, nós te louvamos, nós te engrandecemos o teu nome, porque o Senhor tem cuidado de nós, ó Pai. Abençoa nossas vidas, todos aqueles, Senhor, que ouvir essa mensagem desse estudo bíblico. Pai amado Senhor Jesus Cristo, que venha trazer o conhecimento, ó Pai. Que a revelação do Senhor possa estar sobre eles, sobre mim, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Ok, então vamos lá, Vamos ler, nós estamos estudando aqui a Torre de Babel, Gênesis capítulo 11. Você pode abrir aí a sua Bíblia em Gênesis capítulo 11. Meu amigo, o pastor Denilson, o apóstolo Denilson, Trindade aí, Deus te abençoe, em nome de Jesus. Então vamos lá. Gênesis capítulo 11. Vamos recapitular alguns ensinamentos aqui do Gênesis capítulo 11 e depois nós fechamos o estudo da Torre de Babel. Para quem não sabe, estamos estudando todo o livro de Gênesis. Nós estamos já no capítulo 11, ok? No mundo todo havia apenas uma linguagem, um só modo de falar. Saindo os homens do Oriente, encontraram uma planície em Sinear e ali se fixaram. Disseram uns aos outros, vamos fazer tijolos e queimemos-los bem. Usava tijolo em lugar de pedra e pincha em lugar de argamassa. Depois disse, vamos construir uma cidade com uma torre que alcance o céu. Assim nosso nome será famoso e não seremos espalhados pela face da terra. O Senhor desceu para ver a cidade e a torre que os homens estavam construindo. E disse o Senhor, eles são um só povo e falam uma só língua. E começaram a construir isso. Em breve nada poderá impedir o que planejam fazer. Venha, desçamos e confundamos a língua que falam, para que não entendam mais uns aos outros. Assim o Senhor os dispersou dali por toda a terra e pararam de construir a cidade. Por isso foi chamada Babel, porque ali o Senhor confundiu a língua de todo mundo. Dali o Senhor os espalhou por toda a terra. Então vamos ver aqui, alguns pontos aqui de recapitulação aqui para nós. Nós começamos aqui sobre a Torre de Babel. Qual era a ordem de Deus desde Gênesis? Sede fecundo, multipliquem e espalhe sobre a terra. O que Nimrod, o construtor da torre, e da cidade, que foi uma das cidades que ele construiu, qual era a ideia de Nimrod? A ideia de Nimrod era construir uma cidade, uma torre que ia ao céu,
e não se espalhar, tornar o seu nome célebre, ajuntar e não se espalhar. Essa era a ideia de Nimrod, completamente diferente daquela que Deus havia proposto para Adão e Eva, né? Para Adão e Eva. Deus havia falado só: sede fecundo, multiplique e encha a terra. Quando Deus destruiu a raça humana com o dilúvio, o que aconteceu? Sobrou só Noé e sua família. E Deus disse a Noé e a sua família: sede fecundo, multipliquem e povoem a terra. Quero aí deixar um abraço para o Eider, para minha prima Rosa, que Deus abençoe vocês, todos vocês, em nome de Jesus. A minha prima também, Mércia, Deus abençoe vocês todos. Então, a ideia dele era não se espalhar e tornar seu nome célebre, Então, essa era a ideia dele. Deus falou: sede fecundo, multiplique e encha a terra. Encha a terra. Vamos tornar nosso nome célebre para que nós não seremos espalhados para toda a terra. Então, qual era o propósito aqui de Nimrod? Vamos ver 4 coisas. Vamos construir uma cidade. Isso aqui é uma das cidades que ele construiu. Vamos construir uma cidade. Agora, uma cidade. Construir a cidade. Segundo, construir a torre que alcança até o céu. Com a torre que alcança até o céu. Tornar o nome famoso. Tornar o nome famoso e não se espalhar por sobre a terra. Isso está no versículo 4 de Gênesis capítulo 11. Vamos novamente. Construir uma cidade, fazer uma torre cujo topo chega ao céu, tornar o nome famoso e não se espalhar por sobre a terra. Então, 4 coisas que ele queria ali, e todas as 4 coisas, elas desagradou ao Senhor. Ela desagradou ao Senhor. Então, nós só estamos recapitulando aqui para que nós possamos terminar o estudo da Torre de Babel hoje. O que acontece? Nós somos incapazes de chegar a Deus da nossa própria maneira. Você, eu, você que está me vendo aí, ou que vai me ver, a minha prima aí, Mércia, a minha prima Rosa, o pastor Denilson, Trindade, o Eider, nós somos incapazes de chegar diante de Deus. Nós somos incapazes de chegar diante de Deus da nossa própria forma. Nós temos que chegar diante de Deus da forma que Deus colocou para que nós cheguemos. Nimrod estava preocupado apenas em engrandecer o próprio nome, não o de Deus. Verdadeiramente, apóstolo Denilson, Nimrod estava verdadeiramente preocupado em engrandecer somente o seu nome. Foi aquilo que nós falamos. O orgulho, qual é o principal ponto ali? O orgulho e a idolatria da Torre de Babel. O orgulho de Nimrod, ele é comparado ao orgulho de Lúcifer. O que Lúcifer fez? O que Lúcifer fez? Ele falou assim: sereis semelhante ao Altíssimo. A Bíblia fala que Lúcifer ele andava no brilho das pedras. Ele era um querubim que andava no brilho das pedras. Ele tinha permanência no monte de Deus, ou no céu. Ele tinha permanência no monte do céu. Um dia ele olhou para si e falou assim: eu sou bonito demais, eu sou belo demais. Então serei semelhante ao Altíssimo. E contudo ele foi precipitado. Nimrod, ele era um valente caçador, ele era um guerreiro. Nimrod, ele era um caçador, ele era um homem conquistador. Ele era um homem conquistador, verdadeiramente um homem conquistador. Ele havia construído várias cidades. Babel foi uma delas. A cidade a qual ele ia fazer a capital. A capital, o qual todas as demais vinham até ele. E ele falou assim: eu vou chegar até o céu. Eu vou procurar ali a salvação. Eu vou ser semelhante ao Altíssimo. Eu vou ser igual a Deus. Então o orgulho dele, a grandeza do orgulho dele é comparado com a grandeza do orgulho de Lúcifer.
né? Então por isso ele foi precipitado por terra, né? Ele foi jogado por terra. Então nós somos incapazes de chegar até Deus da nossa própria maneira. Nós não chegamos. Eu vou até o céu da minha própria maneira. Eu vou alcançar a minha salvação da minha própria maneira. Daquilo que eu acho e daquilo que eu penso. Não, você não vai alcançar o céu. Nós não vamos alcançar o céu. Nós não vamos alcançar a salvação da nossa própria maneira. Tem que ser da maneira de Deus, ok? Tem que ser da maneira de Deus, a maneira que Deus colocou, a maneira que Deus estipulou para que nós alcancemos a nossa salvação, né? E no Velho Testamento era 4 coisas, né? O que é? Precisa crer. Só crer não adianta, porque até o diabo crê e treme, né? A Joana ali conseguiu entrar, Deus abençoe a Joana, né? É crer. Era preciso o quê? Fazer o sacrifício, né? O derramamento de sangue, fazer o derramamento de sangue. É preciso ter fé que aquele sacrifício iria redimir a sua vida. E era preciso o quê? Era preciso aceitar isso como a sua, como uma forma, né, de redenção para a sua vida. Este é no Velho Testamento. No Novo Testamento, o que era preciso? O sacrifício já está feito, que é Jesus Cristo. O sangue já está derramado. Nós precisamos crer. Só crer não adianta, porque até o diabo crê e treme. Nós precisamos ter fé que esse sacrifício, que Jesus é o Filho de Deus. Agora nós precisamos aceitar esse sacrifício como nossa salvação. Aceitar o sacrifício como nossa salvação, né? Então o que acontece, né? No Novo Testamento o sacrifício já está feito, né? Inclusive, pastor Marcelo, segundo os historiadores, Nimrod era tão famoso, ele domesticou o cão e amansou o cavalo. É verdade, o bicho era famoso, né? Ele era famoso, né? Agora vamos lá. Nós procuramos, na época de Nimrod, ele era famoso. Mas hoje, quem é que conhece Nimrod? Quem é que conhece Nimrod? São poucas pessoas, são só apenas pessoas realmente que estudam, que conhecem, que gostam de estudar a palavra de Deus, né? Que conhece e sabe quem é Nimrod. Agora eu pergunto para você, quem é Abraão? Todo mundo conhece, até o bêbado conhece. Quem é Abraão? Para ele, Abraão é aquele cara lá da Bíblia, né? Aquele cara lá que Deus fez uma promessa para ele, de fazer dele uma grande nação. Então veja só, Abraão, ele nunca procurou a fama. Ele nunca quis ser famoso, o Abraão. Mas Deus o fez famoso. Deus falou assim, olha, Abraão, farei de ti uma grande nação e você será famoso sobre a terra, né? Você será famoso sobre a terra. Nimrod, você só conhece Nimrod porque você está ouvindo um estudioso a falar, senão você não conhecia Nimrod, né? Somente um estudioso, somente uma pessoa que gosta de teologia, somente uma pessoa que gosta mesmo de estudar a Bíblia, né? Que vai conhecer quem é Nimrod. Se não fosse assim, não conheceria, né? Não conheceria. E a Liane Ventura, Deus te abençoe. Deus te abençoe. Em nome de Jesus. Vamos para frente, né? Nós só estamos recapitulando a história de Nimrod aqui, para que nós possamos terminar aqui, né, o estudo de Gênesis. Então, o que acontece? Babilônia. Vamos ver, Babel e Babilônia, né? Babel e Babilônia. Babel, para Nimrod, foi a capital, né? Ele queria fazer da capital. Babel significa porta de Deus. Babilônia significa porta de Deus. Todos os dois têm o mesmo sentido. E todas as duas cidades, com uma distância de quase 2.800 anos, 28 séculos, foi construída no mesmo lugar, né? Babel e Babilônia.
foi construída no mesmo lugar, com a distância aproximadamente quase 2.800 anos. Né? E sobre Nabucodonosor, Babilônia viveu os seus momentos mais de glorioso sobre Nabucodonosor. Né? E ali, o que acontece? Havia também o mesmo orgulho e a mesma arrogância. Né? Havia o mesmo orgulho e a mesma arrogância. Não? Então, para que existe uma história de orgulho, existe uma história de arrogância dentro dessa região. Né? Dentro dessa região existe uma história de orgulho, uma história de arrogância. É o que nós vamos falar agora para fechar o nosso estudo. Né? Nós fechamos o nosso estudo. Para fechar o nosso estudo da Torre de Babel, cada região, cada cidade tem a sua cultura e tem a sua idolatria. Né? Tem a sua cultura e tem a sua idolatria. Deus abomina toda e qualquer idolatria. Vimos na primeira lição que Deus, ele é o que? Monoteísta. O que é monoteísta? Ele não divide a sua glória com ninguém. Né? É um só Deus. A Bíblia fala de um único Deus. Único Deus. E toda a Bíblia leva você a caminhar para um só Deus. O Senhor, Criador dos céus e da terra. Não existe outro. Como diz Deuteronômio 4:39. Por isso hoje saberás e refletirás no teu coração que só o Senhor é Deus, em cima no céu e embaixo na terra. Não existe nenhum outro Deus. Né? As pessoas se titularizam Deus. As pessoas criam-se um Deus. As pessoas criam-se uma história que existe um outro Deus. Mas não existe um outro Deus. Existe um único Deus, o Criador dos céus e da terra. Como diz a palavra de Deus, por isso hoje saberás e refletirás no teu coração que só o Senhor é Deus. Em cima no céu, embaixo na terra, nenhum outro há. Então, nem em cima no céu, nem embaixo na terra não existe outro Deus, somente o Senhor. Né? Então, o que acontece? Vimos também que a Bíblia foi escrita pelo próprio, os 10 mandamentos foram escritos pelo próprio dedo de Deus. Né? O próprio dedo de Deus foi escrito os 10 mandamentos. Ali nós vimos isso. E os mandamentos em Deuteronômio 5, 6 a 9, Deuteronômio 5, 6 a 9, um dos mandamentos fala assim: eu sou o Senhor teu Deus, que tirei do Egito, da casa da servidão, não terás outro Deus diante de mim. Então a Bíblia fala assim: não terás outro Deus diante de mim. Não existe outro Deus diante de mim. Não farás para ti imagem e escultura, nem semelhança alguma do que há em cima no céu. Olha, eu não posso imitar o que está em cima no céu. Eu não posso fazer uma imagem e escultura de um anjo. Né? Aqui nos fala aqui, não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima no céu. Eu não posso fazer uma imagem ou escultura de Jesus Cristo, assim dizendo, que está no céu, de Deus, né? Ou de João, ou de Pedro, ou de Tiago. Não farás imagem de esculturas do que está em cima do céu. Né? E embaixo na terra, ou embaixo na terra, eu não posso fazer nenhuma imagem, nenhuma escultura. Diz o versículo, nem nas águas debaixo da terra. Veja só, nem nas águas debaixo da terra. Não as adorará, nem lhe dará culto, porque eu, o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que visita a iniquidade dos pais, dos filhos, até a 3ª e 4ª geração daqueles que me aborrecem. E faço misericórdia até 1000 gerações daquele que me ama e guarda os meus mandamentos. Então, naquele lugar, na Torre de Babel, Babilônia, naquela região, gira em torno de uma idolatria, não só do orgulho, mas de uma idolatria, né, tão profunda. Em cada tijolo,
Em cada pedra é esculpido um Deus. Em cada tijolo é esculpido um Deus. Né? A idolatria é tão grande que eu vou falar algo aqui que é história. Né? O que a história nos fala? Fala que a mãe de Nimrod era Semíriades, né? Não sei se eu estou pronunciando certo, Semíriades, né? Ela diz que teve com Deus, né? Teve com Deus, teve relação sexual com Deus e nasceu Nimrod. E Nimrod, ele é o próprio filho de Deus. Então ela é a mulher de Deus e a mãe de Deus. Né? O seu próprio marido, que é Deus, né, nasceu de dentro da barriga dela, com a relação que ela teve com ele próprio. Né? Então, veja só, a idolatria, né? A idolatria é tão grande, né? A idolatria é muito forte. Quero mandar um abraço aí para minha cunhada, Sônia Maria, né? Ela, também, Deus te abençoe. Ela entrou ali no Instagram, né? A Rosemary também, Deus abençoe você, Rosemary, e todos os demais. Então ali era o centro do orgulho, e Deus, ele reprova esse orgulho. Ali era o centro da idolatria, e Deus reprova. A Nilda, Deus abençoe, Nilda. Muito tempo que nós não nos vemos, Deus te abençoe, em nome de Jesus. Ali era o centro da idolatria. Ali era o centro do orgulho. Então Deus reprovou. Deus reprovou. E qual foi a reprovação de Deus ali? Né? A confusão das línguas. Né? Ali iniciou a confusão das línguas. Quais são as confusões das línguas? Antes havia só um idioma. Ou vamos dizer assim, para que você entenda. Antes todo mundo falava só português. Não que a linguagem original era português, só para que você entenda. Antes todos falavam só português. Depois Deus confundiu ali a linguagem. Uma família falou português, a outra inglês, a outra japonês, a outra chinês, a outra coreana. Ali iniciou diversos idiomas. Então nenhum entendia o que o outro falava. E eles tinham que fazer o quê? Se espalhar. Cumpriu o que a palavra de Deus disse. Sede fecundo, multiplique e espalhe sobre a terra, povoa a terra, encha essa terra, né? Então, a ordem de Deus é espalhar, encher a terra. A ordem da China é matar todo mundo e esvaziar o planeta Terra, né? Porque tem muita gente no planeta, então o planeta tem que ficar menos pessoas. Então a ordem da China é matar todo mundo e diminuir a população. A ordem de Deus é multiplique e enche o planeta Terra. Então essa é a ordem divina. Né? Entre a ordem da China e a ordem né, de Deus, eu fico com a de Deus. Dinalva, Deus te abençoe, Dinalva. Então, ali era o centro do orgulho e da idolatria. Então Deus chama de quê? De maldito, que tais coisas pratica. Né? Veja lá em Deuteronômio 27,15. Deuteronômio 27,15. O que fala? Maldito o homem que fizer escultura e puser em lugar de culto. Maldito o homem que fizer imagem de escultura e puser no lugar de culto. E todo o povo responderá amém. Né? E todo o povo responderá amém. Ah, eu não idolatro, eu não idolatro. Mas quando vai lá, fala amém. Né? Vai lá, se prostra diante da imagem. Vai lá, se prostra diante do ídolo. Né? Então a palavra de Deus reprova isso. Deus reprova essa questão. Ok? Então hoje, preste atenção. Hoje, em nossa cultura, quais são os objetos de idolatria, de culto que tem na nossa cultura? Qual objeto de culto que tem na sua cultura? Ou na sua cidade aí? Aparecida, Deus te abençoe, Meireles, minha tia, acredito que é tia minha. Deus te abençoe. Qual objeto de culto que tem na sua cidade? Qual objeto de culto que tem na sua região? Né? Aqui na minha região, que é o Distrito Federal, nós temos algumas festas em louvores
a ídolos, em homenagens a ídolos. Fabiano, Deus te abençoe, Fabiano, né? Temos alguns cultos, algumas festas destinadas à idolatria. E Deus, ele reprova isso, né? Reprova do tanto que o que aconteceu? Chamou a atenção da Trindade de Deus. Veja só, ou Trindade, né? Que a Trindade é a Trindade de Deus, né? Veja só, o que fala lá no versículo, vamos ler aqui. Vamos ver se está no versículo 6, do capítulo 11 de Gênesis. E disse o Senhor, eles são um só povo e falam uma só língua. E começaram a construir isso. Em breve nada poderá impedir o que planejam fazer. Agora veja só, venham, desçamos e confundamos a língua que falam, para que não entenda mais uns aos outros. Preste atenção na conjugação do verbo aqui. É Deus que está dizendo. É Deus que está dizendo. Venha, desçamos e confundamos a língua que falam. Então Deus está conversando com quem? Ele está sozinho? Ele não está sozinho. Ele não está sozinho. Ele fala, vinde, desçamos. Se ele estivesse sozinho, ele falaria, eu vou descer e confundir a língua deles. Mas ele fala, vinde, desçamos. Deus abençoe o Ronaldo, o Luzeiro, o pastor Ronaldo, né? Então, vinde, desçamos e confundamos. Vinde, desçamos. Da mesma forma que ele falou lá no começo, né? Quando foi criar o homem, ele falou, façamos o homem conforme a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Deus está conversando com quem? Com Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito. Você é semelhança de Deus, de Jesus e do Espírito Santo. Façamos a imagem e semelhança do Senhor. Deus não está sozinho. Ele criou o homem, a sua imagem, conforme a sua semelhança. Ok? A imagem e semelhança de Deus, de Jesus e do Espírito Santo. Agora, da mesma forma aqui, ele fala assim, ó, desçamos e confundamos a língua. Ele está falando com quem? Está falando com Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito. Então, a arrogância desse povo, a idolatria desse povo é tão grande, que ele falou assim, vamos descer. A Trindade desceu para ver o que estava acontecendo e confundiu ali, né, a linguagem daquele povo. Pastor Marcelo, interessante, se Deus não tivesse descido e confundido a língua, Nimrod teria atingido seu objetivo, pois eles falam a mesma língua, tinha a mesma visão, ou seja, um povo que fala, deixa eu ver se eu consigo terminar de ler aqui, ou seja, um povo que fala a mesma língua do líder, atinge os objetivos. Ele estava certo, porém propósito errado. Verdadeiramente, o texto fala que eles falavam a mesma linguagem. Versículo 6. E disse o Senhor, eles são um só povo e falam uma só língua. Na versão atualizada, falava a mesma linguagem, né? Então tem a mesma visão. Vamos construir? Vamos. Era um excelente líder. Verdadeiramente ele era um cara muito famoso na sua época. Por isso ele conquistou várias cidades. Ele construiu várias cidades, né? Ele construiu várias cidades. E a última que ele ia construir era Babel, né? Com uma torre, né? A capital de todas as suas cidades, né? Então, se você tem a mesma visão, se você tem o mesmo pensamento que o seu líder, né, nada pode te impedir, só Deus pode impedir. Fala aqui, né, nada, o próprio Senhor falou, o Senhor desceu para ver a cidade, a torre que o homem estava construindo, e disse ao Senhor, eles são um só povo, que falam uma só língua, começaram a construir isso. Em breve, nada poderá impedir o que eles planejam de fazer. Então, nada poderia, porque
há poder na unidade, há poder na mesma visão. Se você tem a mesma visão que o seu líder, se você tem a mesma visão na sua casa, se você tem a mesma visão dentro do seu casamento, se vocês não são cabo de guerra, né? Um puxa para cá e outro puxa para lá, né? Mas que se todos eles puxam para o mesmo caminho, vocês vão, nada pode te impedir, a não ser Deus, né? Então, mesma visão, mesmo propósito, propósito certo, propósito que vai até o céu. Deus abençoe a Sandra aí, em nome de Jesus. É um propósito correto, ok? Então aqui, para nós fecharmos, né, fechamos com essa chave de ouro. Né? Quando Deus disse, haja luz, houve luz, uma simples palavra de Deus. Deus não tem esforços. Deus não tem esforços para fazer a coisa. Tão grande é o seu poder. Tão grande é o seu poder. Preste atenção. Né? As pessoas às vezes vão orar de madrugada. Por que ele vai orar de madrugada? Uns falam assim, porque a fila é mais curta. Né? Quem ora de madrugada pega menos fila. Isso é brincadeira. Tá? Porque tanto você orar de uma hora ou outra, você não encontra fila. Você não encontra fila. Nem de dia, nem de tarde, nem de noite. Nem de madrugada. Porque Deus ele é onisciente. Deus ele é onipresente. Deus é onipotente. Isso significa Deus ser onisciente, onipresente, onipotente. Deus abençoe o Washington. Tem uma outra pessoa que eu não estou conseguindo ler o nome, né? Figueira, eu acho. Deus te abençoe também. Não estou dando conta de ler o nome, né? Então, por quê? Se eu e você, se eu e o Washington, se eu e o Fabiano, se eu e a Sandra, se eu, o pastor, a apóstola Denilson, pastor Luzeiro, a irmã Joana, né, se as pessoas que estão aqui orarmos tudo agora ao mesmo tempo, a nossa oração chegará até o céu ao mesmo tempo. E Deus responderá a nossa oração ao mesmo tempo. Porque Ele é onipotente, Ele é onisciente, Ele é onipresente. Né? E Ele é onipotente, onisciente e onipresente. Né? Então você não encontra fila. Porque Deus ele é onipotente, onisciente, onipresente. Quando Deus falou, disse Deus, haja luz, pronto. Houve luz de uma hora para outra. Disse Deus, produz a terra animais. A terra produziu animais e pronto, acabou. Né? Disse Deus, separa a terra da água. Separou a terra da água. Porque Deus é onipotente, onipresente. Nada foge do controle de Deus. Nada vai além do controle de Deus. Deus tem todo o poder. E uma simples palavra de Deus fez com que esse povo separasse. Deus abençoe Ronivaldo. Né? Uma simples palavra de Deus só vinha, vamos, desçamos e confundamos a língua do povo. Vamos descer e confundir a língua do povo. Né? Então ele desceu e falou, como se diz, haja confusão nas suas línguas. Pronto, acabou. Sem nenhum esforço, não tem medida de esforço nenhum. Então Deus é grande demais. Nós somos pequenos demais. Deus é grande demais para se vender. E nós somos pequenos demais para comprar. Então Deus nos dá de graça. Deus dá de graça. Né? Deus dá de graça para nós. Porque nós não damos conta de comprar. E Ele é grande demais para se vender. Né? Então Ele dá de graça para nós. Aonde foi quebrada essa maldição da Torre de Babel? A confusão das línguas. No Pentecoste, Atos capítulo 2. Né? Que fala lá. Quando desceu o Espírito Santo, né, repousou sobre eles, passou a falar em outras línguas. Tanto línguas estranhas quanto idiomas. Porque vinha pessoas de toda parte do mundo e eles ouviam falar como se fosse a sua própria língua materna. Ah, mas não é romano? Eu estou vendo ele falar como se fosse a minha própria língua materna. Ah, não é persa? Eu estou vendo ele falar como se fosse a minha própria língua materna. Ah, ele não é de outro lugar?
Ele não é cretense, ele não é isso, ele não é aquilo outro, ele não é aquilo outro. Estou ouvindo eles falar como se fosse a minha própria língua materna. Então Deus quebra essa maldição através de Jesus Cristo e Espírito Santo. Quebrou a maldição em Atos, né? Em Atos capítulo 2. Né? Veja que coisa mais preciosa. Né? É muito bom servir um Deus desse. Né? Então aqui nós fechamos o quê? Nosso estudo da Torre de Babel. Né? Nós começamos e Deus nos abençoe que eu não venha faltar mais no nosso estudo bíblico. Tá bom? Agora o próximo estudo bíblico nós já entraremos na história de Abraão. Né? Entraremos na história de Abraão, Gênesis capítulo 12. Amém? Quero agradecer a todos vocês que estão aí. Todos vocês que participaram dessa live, desse estudo bíblico. Quinta-feira, 21 horas, nós temos mais, ok? Quinta-feira. Você pode participar dos nossos cultos todos os domingos às 19h30 horas. 19h30 horas, ali na 48 Norte, lote 115. Venha logo, né, porque em breve nós já estaremos no nosso prédio, lá na nossa construção. Estamos terminando uma sala lá, onde nós vamos estar reunindo lá, ok? Mas ainda continua na quadra 8 Norte, lote 115. Né? Precisamos da sua ajuda. Você que é daqui de Braslândia, compra um frango assado, tá? Para me ajudar. Pode trazer suas ofertas, seu dízimo para ajudar na construção. Você que é de fora, pode trazer também, passar o Pix. Depois eu vou colocar o Pix aí na descrição do vídeo, né, para nos ajudar na nossa construção, ok? Que Deus te abençoe. Compartilha a live, seja meu amigo, não quero seguidores. Você precisa ser seguidor de Jesus Cristo, não meu seguidor. Seja seguidor de Jesus Cristo. Eu quero ser o seu amigo e você ser meu amigo. Então seja meu amigo no Facebook, Instagram, nas redes sociais. Compartilha essa live com alguém, ok? Vamos orar para Deus nos abençoar. Muito obrigado a todos vocês aí que estavam aí conosco, né, e que está até agora, ok? A Andréia, Deus abençoe você, Andréia. Senhor Jesus, nós te louvamos, nós te engrandecemos o teu nome. Queremos, Senhor, te agradecer por mais um conhecimento da tua palavra que o Senhor proporcionou para nós essa noite. Abençoa cada um desses irmãos que participaram dessa live. Pai, mas Senhor, que aqueles que vão ver ainda, Pai, mas Senhor, que o Senhor traga a revelação da tua palavra para nós, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Deus te abençoe. Deus te abençoe, um grande abraço e até quinta-feira, ou você é daqui de Braslândia, até domingo no culto, ok? Deus te abençoe.